Olá! Neste vídeo vou explicar de maneira simples o assunto formação de palavras. Eu sou o professor Lucival Rodrigues, de Língua Portuguesa, e se esta aula acrescentar algo aos conhecimentos que você já tem, não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar. Agora, sem mais delongas, vamos à explicação. Vamos falar sobre derivação, composição, hibridismo, redução e onomatopeia. Mas para ficar melhor, vou tirar essa tela congelada e usar o cursor. Agora sim. Derivação. Na derivação, usa-se apenas um radical para o processo de formação. O que seria radical? Radical é aquela parte da palavra que serve de base para o seu significado. Por exemplo, você sabe que a palavra menino e menina tem o mesmo radical, muda-se apenas o finalzinho dela. Derivação prefixal. Nela você coloca um prefixo. A palavra já é intuitiva, já diz. Prefixo é aquilo que fica fixado antes. Aqui, ao radical feliz, foi colocado o prefixo in, para mudar levemente o seu sentido. Então, de feliz foi-se a infeliz. Na derivação sufixal, coloque-se um sufixo, ou seja, um afixo que fica depois do radical. Então, o radical é feliz e o sufixo mente. O sufixo, eventualmente, muda a classe gramatical da palavra. Feliz era adjetivo, felizmente é advérbio. Na derivação prefixal e sufixal, coloca-se um prefixo e um sufixo. Atenção! Não confunda este tipo de situação com a derivação parasintética. A palavra parasintética quer dizer, numa tradução livre, sintetizada ou criada paralelamente. Como assim? Aqui, o prefixo e o sufixo não podem ser tirados de um lado ou de outro sem a perda de significado. Por exemplo, se eu tirar mente daqui, deixar só infeliz, a palavra infeliz existe no português padrão. Porém, se eu for tirar pelo menos isso aqui da palavra entardecer, o entarde não é uma palavra que existe no português padrão. O mesmo acontece com a palavra amanhecer. Se for tirado isto aqui, amanhe, não vai fazer sentido no português padrão. Então, a parasintética é um caso em que prefixo e sufixo são indissociáveis. A derivação regressiva acontece de maneira diferente. Em vez de você acrescentar pedaços, prefixo e sufixo, ao radical, há uma regressão de tamanho, mas não é bem por isso que é regressiva. É uma boa forma de pensar. Luta veio do verbo lutar, assim como combate veio do verbo combater. Porém, a gramática diz que essa derivação é regressiva porque o verbo foi regredido à condição de substantivo. Então, lutar regrediu para o substantivo luta, combater regrediu para o substantivo combate. Então, eu botei o artigo aqui para ficar evidente a transformação em substantivo. Derivação imprópria. Por que ela é imprópria? Você vê que, nos casos anteriores, houve modificação da palavra, ou aumentando ou diminuindo. Já na imprópria, o que acontece com o radical? Nada, não acontece nada. A derivação imprópria é contextual. A palavra tem que estar inserida em um texto para que a sua classe gramatical mude. Então veja, o verbo pensar, se for colocado após o artigo o, por exemplo, vira substantivo, até porque isso é uma propriedade dos artigos. Eles são palavras substantivadoras. Se você deixar um verbo sozinho com o artigo, o verbo vira substantivo no texto. Se puser um adjetivo, o adjetivo vira uma espécie de substantivo. Aqui também é um caso de imprópria. O normal é que os advérbios modifiquem ou acrescentem algo ao sentido do verbo. Porém, aqui, saiu rápido, é um adjetivo que está
dando um certo detalhe à ideia do sair, porque o padrão seria saiu rapidamente, porém o nosso hábito em português fez com que esse rápido, que é adjetivo, tomasse o lugar do advérbio, em uma derivação imprópria. Na composição, em vez de se usar um radical, são usados dois radicais. E ela acontece por meio de dois processos. Um chamado justaposição e outro chamado aglutinação. Na justaposição, as palavras envolvidas não perdem nem mudam o som. Exemplo: passatempo. Nasceu de passa e de tempo. Passa mais tempo, passatempo, palavra nova, com um novo sentido. Girassol. Veio de gira mais sol. A única alteração foi na letra S para manter o som de sol. Então não houve mudança de som. Em biólogo, veio bio mais logo, dois radicais gregos. Bio quer dizer vida, logo quer dizer estudo, estudo da vida. Também não houve mudança. Já na aglutinação, há mudança de som. E às vezes uma mudança tão brutal que, sem conhecer a origem da palavra, é impossível saber intuitivamente de onde ela veio. Exemplo de uma mudança bem brusca. Embora veio de em boa hora. Vamos em boa hora. Como se fosse, essa é uma hora ótima para se ir para casa, para onde for. Fidalgo. Fidalgo vem de filho de algo. Quer dizer, filho de alguém importante ou de alguém que tem posses. Lembremos-nos de Dom Quixote, que era, no primeiro livro, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, que não trabalhava, tinha suas fazendas, seu gado, e vivia lendo porque ele não precisava trabalhar, ele tinha herdado as suas coisas. Planalto. Esse já tem como se verificar bem. Planalto veio de plano mais alto. Nesse caso, a palavra plano perdeu o som do O ao juntar-se à palavra alto. O hibridismo é uma espécie de composição que acontece entre radicais de línguas diferentes. Exemplo 1. Televisão. Televisão foi uma palavra criada para nomear uma invenção humana, vinda do radical tele, que quer dizer à distância, e visão, que quer dizer ver. Essa aqui é bem fácil de ver. Tele veio do grego, visão veio do latim. Automóvel, outra palavra criada para uma invenção humana. Auto veio do grego, que quer dizer mais ou menos por si só, e móvel, aquilo que se mexe, que se move. Veio do grego e do latim. Monóculo é aquele objeto, se você viu imagens antigas do século XIX, deve ter visto alguns senhores com uma espécie de lente de óculos somente em um dos olhos, com uma correntinha. Aquilo é um monóculo. Mono quer dizer um, óculo quer dizer olho em latim. Mono veio do grego, óculo do latim. A redução tem um nome autoexplicativo. Exemplo, da palavra cinematografia ou cinematógrafo, nasceu a nossa popular palavra cinema, uma boa redução. Foto veio da redução da palavra fotografia. Pneu veio da redução da palavra pneumático. Quilo é uma redução da palavra quilograma. E Zé, o apelido Zé, é redução de José. Onomatopeia é uma criação de palavras a partir de uma percepção particular do som de algo da natureza. Pode ser de um animal ou de um objeto. Aqui temos um exemplo. Arrulhar é o verbo que se refere ao barulho que o pombo faz. Provavelmente, esse arrulhar é uma tentativa de imitação do som do ru que os pombos fazem. Coachar é um verbo atribuído ao som que as rãs fazem. Coachar, coachar. Certo? É uma espécie de imitação, tentativa de imitação do som. Farfalhar é um verbo que se refere ao barulho que as folhas fazem ao roçar uma na outra, por exemplo, quando o vento bate nas árvores. Farfalhar. Tilintar. Tilintar
é uma imitação, é uma palavra nascida da semelhança que se achou ter entre essa palavra e o som das moedas, se batendo, se tocando, se chocando. Tic-tac é uma imitação, uma palavra nascida da imitação do som que o relógio faz. Toc-toc é uma imitação, uma palavra nascida de uma tentativa de se reproduzir em palavras o som de uma porta. Obrigado por ficar até aqui e até a próxima aula.